Bom dia, pessoal. Bom meio-dia, né? Pessoal, é o seguinte, ó. Esse livro que eu vou estar passando para vocês agora, tá? Ele está gratuitamente. É um livro gratuito, tá? Disponibilizado. Deixa eu ver aqui no site, qual que é o site. Eu encontrei sobre direito administrativo, tá? Então ele está disponibilizado gratuitamente. Acho que no CAPS, tá? Aqui, ó. educaps.caps.gov.br. Livro de Direito Administrativo, terceira edição, da editora gráfica. Tá? Eu vou dar uma estudada em cima desse livro aqui, certo? E vou estar disponibilizando para o pessoal do YouTube, né? Que eu utilizo o YouTube, é o material dos meus estudos, né? Que conforme eu vou estudando, eu vou anotando e eu vou disponibilizando minhas anotações. Essas anotações depois eu revejo elas, tá? Como vídeo. Isso ajuda pra caramba, sabe? É uma forma de você memorizar o conteúdo, as suas revisões. Você acelera lá o vídeo, né? Coloca no bit máximo do vídeo, duas vezes mais a velocidade, e você relembra o que você estudou. Tá legal? É por isso que eu faço isso, tá? E eu disponibilizo no YouTube porque se tiver pessoas que têm interesse de memorizar mais o conteúdo, utiliza assim. Esse é o primeiro livro, tá? Não sei se eu vou só me basear nele. É um livro simples, tá? Não é tão aprofundado. Mas vamos ver, vamos ver. Eu nunca li o livro, tá? Vai ser a primeira vez. Então aqui unidade um, Gênese e Evolução do Direito Administrativo. O edital aqui do... Só abrir aqui, peraí. O edital do TRE, tá? Não que é edital. Lembrando aqui, pessoal, que essa parte aqui, Código Eleitoral, Introdução, tá? Introdução aqui, ó, a gente já conseguiu fechar, tá? Agora a gente está estudando um pouco de direito administrativo. A gente vai ver aqui administração pública, princípios básicos. É isso aqui que a gente vai ver. Princípios básicos da administração. Mas é claro que para a gente ver, né, os princípios básicos, é importante que a gente conheça um pouco sobre o direito administrativo. Tá? Então, por isso aqui, ó, gênese e evolução, certo, do direito administrativo. Lembrando que o professor que fez esse curso, tá, disponibilizou gratuitamente aí no CAPS, é esse professor aqui, ó, Luiz Carlos, ops, desculpa, ficou em cima aqui. Luiz Carlos Conciliar de Olivo. Ele é o direito autoral dele, tá bom, pessoal? Ele que disponibilizou esse livro aí. Legal? Lembrando disso aí. Vamos lá. Então, Gênese e evolução do direito administrativo. Então, aqui o que vai abordar esse capítulo? Objetivo específico de aprendizagem, certo? Ao finalizar essa unidade, você deverá ser capaz de relatar a história do direito administrativo, então, história do direito administrativo, identificar os ramos do direito, conhecer os institutos de direito público que movimentam a administração pública, conhecer os institutos de direito público que movimentam a administração pública, enumerar os princípios exclusivos da administração pública, os princípios exclusivos, identificar os princípios constitucionais da administração pública. Legal? Então, quando você terminar esse capítulo, é isso que você vai aprender. Vamos lá. Então, vamos ver o que ele está falando aqui. Ó. Caros estudantes, estamos iniciando a disciplina Direito Administrativo. Esta primeira unidade traz um pequeno histórico da criação do direito administrativo e de sua importância para o administrador, e também é um importante referencial para embasar as próximas unidades. Então, tá vendo isso aqui, ó? Eu vou estudar as próximas unidades, eu tenho que ter uma noção, pelo menos dessas ideias aqui, né? Do direito administrativo, qual que é o cerne, qual que é o núcleo, né? Qual que é a finalidade do direito administrativo. Leia-se com atenção. Se tiver dúvidas, releia a unidade a fim de esclarecê-las nas indicações da seção complementando e ainda junto ao seu tutor por meio do ambiente virtual de ensino e aprendizagem AVA. Então isso aqui deve ser um curso, né, que foi concedido à distância, tá legal? Provavelmente foi isso. Vamos lá.
Para iniciarmos nossa discussão, é importante destacarmos que no Brasil são duas grandes áreas do direito. Direito privado e direito público. Olha só. Então, né, o direito ele possui duas grandes áreas, né, o direito privado e o direito público. Fazem parte do direito privado o direito civil, o comercial e o trabalhista. E no direito público estão o direito constitucional, o direito administrativo, o penal, o tributário e o financeiro. Quando estudamos os direitos administrativos, a primeira noção que surge é a do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e a sua indisponibilidade pelo poder público. Ou seja, o direito público prevalece sobre o direito privado, certo? Por quê? Porque o direito público, né, o interesse público, desculpe, ele tem que estar superior por quê? Ao interesse privado. Porque são mais pessoas, ele tutela por maior número de pessoas o interesse público, certo? O interesse público, ele não tutela por essa ou por aquela pessoa, tá legal? Ele tutela por um grupo maior de pessoas, interesse público sobre o interesse privado. O interesse privado está restrito a um núcleo de pessoas, a uma pessoa ou apenas um grupo muito pequeno de pessoas, um grupo restrito de pessoas. Então, por isso que o interesse público deve se prevalecer sobre o interesse privado, certo? E aqui ele está explicando que no direito, certo, existem basicamente dois ramos que se subdividem, certo? Que é o direito público e o direito privado. E ele coloca aqui para nós, certo, que o direito privado ele está como cerne o direito civil, o comercial e o trabalhista. Aí você vai perguntar, mas como assim direito privado? É relacionado a uma única pessoa, ou a um grupo pequeno de pessoas, certo? Não está relacionado com o interesse público, está relacionado com o interesse de uma pessoa ou de um grupo de pessoas muito pequeno, certo? Agora o interesse público, certo? O direito público, desculpa, está relacionado ao interesse público, ao interesse de toda a coletividade, de todas as pessoas do país, certo? Por isso, aqui nós temos o direito constitucional, o direito público, o direito administrativo, o penal e o tributário e o financeiro, tá legal? Então ele fala aqui, ó, quando estudamos, certo, o direito administrativo, a primeira noção que surge é a do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e a sua indisponibilidade pelo poder público. Ou seja, o poder público ele não pode, certo, dizer assim, agora eu não quero exercer, certo, o interesse público. Eu não quero exercer o direito que o interesse público possui. Não quero exercer. Vamos supor, você é um auditor fiscal da Receita e você sabe que uma pessoa está sonegando imposto. Você não pode falar assim que agora você não vai, né, autuar aquela empresa, né, e vai encaminhar, né, o caso dela à justiça. Por quê? Porque você não pode se dispor, falar assim, não quero fazer isso agora, não estou com vontade, né? Não existe isso, você não pode se indispor a executar aquilo que você está encarregado a fazer. Então, aqui ó. E a sua indisponibilidade pelo poder público, ou seja, você sabe que você tem que exercer. Ou seja, toda a ação da administração pública é um dever. Toda a ação da administração pública é um dever para com o cidadão que é contribuinte, eleitor, jurisdicionado, etc. Eleitor jurisdicionado, vamos ver o que é isso aqui. Jurisdicionado é todo aquele que está sob jurisdição, ou seja, sob o julgamento de um juiz, fonte elaborado pelo autor deste livro. O Estado tem, por exemplo, o poder de polícia para lacrar um estabelecimento irregular. Na verdade, se o estabelecimento está nessa condição, o Estado tem o dever, aqui ó, de interditá-lo. O poder então se transforma em dever. Então, isso aqui está ligado, ó, tem o dever de interditá-lo, está ligado com a questão da indisponibilidade, né, pelo poder público. Ou seja, o poder público, você sabe, certo? Você está vendo lá um estabelecimento irregular, você tem que lacrar, né? Você tem que interditar aquele estabelecimento. Então, aqui ele fala. Se a autoridade pública responsável pela vigilância sanitária
não age em uma situação como essa, ela é responsabilizada por omissão, visto que a abertura de um estabelecimento privado irregular, como um cinema ou um restaurante, causa dano e insegurança ao público. Você compreende agora a questão? Então, é o interesse público. Você vai abrir lá, tem o interesse do cinema, né? Vamos supor, eu quero, né, ganhar dinheiro com o cinema, mas eu monto uma sala de cinema com falta de segurança, certo? E então tem meu interesse particular de lucrar com esse meu cinema. E por conta disso eu economizei na questão da segurança que o meu cinema tem que oferecer aos espectadores. E aí vem a vigilância, verifica que realmente está irregular o meu cinema, tem que interditar, certo? Então o interesse público tem que prevalecer sobre o interesse privado, que é lucrar. Né? Você deixou lá de comprar os itens de segurança para o teu cinema, certo? Por questão de economia, e agora você vê o seu estabelecimento comercial interditado porque você não adotou as medidas de segurança que é necessária. Com base nesse exemplo, podemos afirmar que o interesse público se sobrepõe ao interesse do particular e o Estado, por sua vez, não pode atuar de outra forma que não seja levando em conta esse princípio, pois o interesse público é indisponível. Ou seja, o Estado tem o dever de agir. Essa é a noção de direito administrativo adotada no Brasil. Ela segue o modelo francês, que com a Revolução de 1789 criou as bases do Estado de Direito Democrático, a partir dos princípios filosóficos da liberdade, da igualdade e da fraternidade, de um lado, e da separação entre as funções do Executivo, do Legislativo e do Judiciário de outro, certo? E tranquilo, que nós não precisamos adentrar muito. Assim, destacamos que estudar direito administrativo é importante, pois possibilita conhecer as regras jurídicas que permitem o funcionamento da administração pública. Essas regras, normas, leis, atos, fornecem meios para o relacionamento. Vamos de novo. Assim, destacamos que estudar direito administrativo é importante, pois possibilita reconhecer as regras jurídicas que permitem o funcionamento da administração pública. Essas regras, normas, leis, atos, fornecem meios para um relacionamento mais equilibrado entre a pessoa de direito privado. O Estado deve ser o primeiro a respeitar as leis que cria. Logo, é muito importante, tanto para ele quanto para o cidadão, que o Estado se submeta às leis. De acordo com o artigo 5º da Constituição Brasileira de 1988, a lei é igual para todos. As normas de direito administrativo, por sua vez, procuram obrigar o Estado a respeitar esse princípio constitucional. E quando isso não acontece, o próprio ordenamento jurídico brasileiro estabelece as possibilidades de punição e controle. Isso aqui é muito belo escrito, mas como nós estamos vivendo uma atualidade totalmente terrível, né? E tem um indivíduo aí, né, fazendo cada coisa que você nem acredita, né, no poder, esse controle realmente não está sendo exercido, tá? Infelizmente, isso aqui só está no papel, por enquanto. Vamos ver aqui, ó. O Estado deve ser o primeiro a respeitar as leis que cria. Eu tô aqui, ó. Tô revendo isso aqui. Isso é verdade. Logo, é muito importante, tanto para ele quanto para o cidadão, que o Estado se submeta às leis. Aqui, ó. De acordo com o artigo 5º da Constituição Brasileira, a lei é igual para todos. Eu só acho que não é igual para o Bolsonaro, né? Porque parece que para ele não funciona. As normas de direito administrativo, por sua vez, procuram obrigar o Estado a respeitar esse princípio constitucional. Certo? Quando isso não acontece, o próprio ordenamento jurídico brasileiro estabelece as possibilidades de punição e controle. Legal. Agora eu deixo uma anotação aqui do lado. Saiba mais. Aqui, ó. Vamos ver o que está dizendo aqui. Pessoa jurídica, certo? É a entidade abstrata com existência e com responsabilidade jurídica. Exemplos: associações, empresas, companhias legalmente autorizadas. Podem ser de direito público, união, unidades federativas, autarquias, etc., ou de direito privado, empresas, sociedades simples, associações, etc. Para efeito do imposto de renda, empresas individuais são equiparadas às pessoas jurídicas.
Pessoas físicas é a pessoa natural. Pessoa física é a pessoa natural, isto é, todo indivíduo, homem e mulher, desde o nascimento até a morte. A personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida. Para efeito de exercer a atividade econômica, a pessoa física pode atuar como autônomo ou como sócio de empresa ou de sociedade simples, conforme o caso, certo? Vou dar um exemplo aqui do que é uma pessoa jurídica, certo? E do que é uma pessoa física. Aqui, ó. E uma pessoa física. Pessoa física e pessoa jurídica. Tá? Isso aqui é tranquilo. Beleza? Pessoas jurídicas são empresas, tá? Você pode ser de direito privado e direito público. O direito público são os entes federados, as unidades federativas, autarquias, etc. E pessoa jurídica de direito privado são empresas, associações, sociedades de economia mista, etc. Sociedades, quer dizer. E pessoa física, né? É a pessoa natural. Somos nós. Somos o que nós somos. Tá bom? Então, esse aqui fechou, tá legal, pessoal? Esse capítulo aqui. Não o capítulo, mas fechou essa primeira parte, né? Ramos do direito público, né? Legal, a gente já viu, né? Tem um ramo de direito. E agora a gente vai entrar para a parte de história e princípio do direito administrativo na próxima aula. Legal? Valeu, muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.